Olá, muito boa noite para você. Hoje é segunda-feira, 29 de janeiro de 2018. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque no programa de hoje. Morte de golfinhos em águas capixabas preocupa o Instituto Orca. Por falta de recursos, as pesquisas com os animais estão paradas. Capixabas que ostentavam nas redes sociais são presos por tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Aprovados do SISU UFES 2018 devem ficar atentos aos prazos para fazer a matrícula. E os preparativos para o Carnaval de Vitória, que acontece no fim de semana. Você vai ver como estão os trabalhos nas escolas nesta reta final. Agora, no Link Espírito Santo. Muito obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira. Os aprovados do SISU UFES 2018 precisam ficar atentos aos prazos para fazer a matrícula. A previsão é de que as aulas comecem no dia 5 de março. O MEC liberou hoje a lista dos aprovados no Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2018. Este ano a novidade é que a matrícula online é obrigatória e precisa ser feita antes da presencial na Universidade Federal do Espírito Santo. O primeiro procedimento dos aprovados no SISU UFES 2018 é a matrícula online, que começa no dia 30 de janeiro. Ao todo, 4.960 vagas foram disponibilizadas em 92 cursos. A previsão é que as aulas comecem no dia 5 de março. Além da etapa de matrícula online, há outros procedimentos para os que se inscreveram em cotas. Todos farão a pré-matrícula online juntos, até o dia 4 de fevereiro. A partir daí, quem for cotista socioeconômico precisa passar pela análise de comprovação de renda e quem for PPI, cotista preto, pardo e indígena, tem que passar por outros procedimentos de comprovação também, de autodeclaração. Então, os editais que vão estar no sisu.ufes.br, eles vêm com todas as datas que esses candidatos aprovados terão que presencialmente cumprir. O diretor de assistência estudantil informa que para comprovar renda, os aprovados precisam passar por uma avaliação. O candidato ele deve trazer os documentos para comprovação de renda, descritos tanto no edital regulamentador, que foi lançado no final do ano passado, como nos editais que são lançados agora com a saída do resultado do SISU. Esses documentos eles são relacionados de acordo com o que o próprio candidato descreve no seu núcleo familiar. Então, para cada tipo de vínculo empregatício, por exemplo, existe uma série de documentos a serem apresentados. Essa análise é feita considerando os meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, ou seja, 3 meses anteriores à data da inscrição no SISU. E essa comprovação, o deferimento dela sai na hora. A matrícula presencial acontece nos dias 27 e 28 de fevereiro. Os suplentes nos dias 9 e 10 de março. A morte de golfinhos no litoral capixaba acendeu alerta no Instituto Orca, que estuda a vida desses animais. A suspeita é de que essas mortes estão acontecendo por causa de um vírus, mas as pesquisas que poderiam ajudar no diagnóstico não estão sendo feitas por falta de recursos. Veja na reportagem de Rodrigo Schroeder. De setembro de 2017 até agora, cerca de 30 golfinhos foram resgatados sem vida na costa capixaba. Chamados também de boto cinza, a maior parte deles é vítima das redes de pesca. Porém, em alguns casos, marcas como estas podem indicar que o peixe está morrendo por causa de um vírus. O problema já atinge animais da costa do Rio de Janeiro e São Paulo e pode ter chegado ao litoral do Espírito Santo. O alerta é do Instituto Orca, que há 30 anos trabalha monitorando a vida desses mamíferos. São animais extremamente resistentes que não costumam desenvolver doenças, E agora a gente vive um momento novo e preocupante na história dos golfinhos, desses botos cinzas. Eles vêm apresentando uma grande mortandade a partir de meados do ano passado até agora, nos estados do Rio de Janeiro, aqui no Espírito Santo em menor número comparado ao Rio, que tem uma população maior desses animais, e recentemente no litoral de São Paulo.
E, segundo os pesquisadores que estão investigando ou tentando investigar o problema, eles isolaram um vírus chamado morbilivírus, que é comum em golfinhos, mas nunca visto nessa espécie. Neste primeiro momento, o vírus não representa risco direto para os seres humanos, mas já é um sinal de alerta. Eles podem transmitir para humanos? Se você me perguntasse, eu diria que o vírus não. Seria muito improvável, a não ser que o vírus sofresse uma mutação, né? Uma recombinação genética e pudesse acontecer isso, mas é improvável. Agora, as patologias associadas a esse vírus, sim, podem ser transmitidas ao ser humano se houver uma manipulação dessas carcaças que venham parar nas praias ou mesmo contágio com a secreção desses animais. Mas os problemas não param por aí. ONGs como o Instituto Orca esbarram ainda na falta de recursos para investigar as causas das mortes e apontar soluções para a preservação dessa espécie. Em São Paulo já foi isolado, eles conseguiram, a USP isolou o vírus, a gente teve acesso ao laudo, então caracteriza essa presença do morbilivírus, né? Aqui no Espírito Santo, embora a gente tenha coletado esses fragmentos, desses tecidos, a gente é dependente dessas instituições parceiras, são as universidades, que hoje também enfrentam grande dificuldade, assim como nós, de recursos. Então a pesquisa hoje praticamente, ela parou nas universidades federais e estaduais. O ambientalista acredita que, para além do investimento em pesquisa, é necessário também melhorar o programa de monitoramento das praias, que é feito por uma empresa terceirizada e pago pela Petrobras. Pois, segundo ele, o serviço não está atendendo um dos termos do licenciamento, que é de identificar a causa das mortes. Hoje a gente está diante de uma situação grave, preocupante, e o programa de monitoramento de praia, ao meu ver, se resume ao fato de recolhimento na área dos mamíferos marinhos. Não vou nem entrar em questão com outros táxons, tartarugas, aves, mas na questão dos mamíferos marinhos, ela não complementa os estudos. Então, é preciso que isso seja revisto, não só pela empresa que banca esses trabalhos, mas também pelo órgão licenciador. Lupércio ressalta que os golfinhos são animais bioindicadores, o que significa que o que acontece com eles pode vir a acontecer com os humanos. Vamos dar um exemplo muito semelhante aos macacos no caso da febre amarela. Então, eles funcionam como sentinelas. A partir do momento que eles começam a ficar doentes e morrer, eles estão dizendo para nós, olha, tem um problema aqui que precisa ser visto, senão vocês são os próximos a ficarem doentes e morrerem. Então, é mais ou menos o que acontece com um boto, né? Então, além da importância ecológica da existência desses animais, eles dão clara mostra que, como topo de cadeia, eles só não estão no mesmo nível da cadeia trófica com o humano, porque o humano preda esses animais. Em alguns lugares, o humano come os botos. Mas ele está no mesmo nível. Ou seja, tudo que pode acontecer a esse animal pode acontecer ao homem. Em nota, a Petrobras, responsável pelo projeto de monitoramento das praias, disse que atua de acordo com as regras e aprovação dos órgãos reguladores. E que, além do resgate de animais marinhos, faz também o recolhimento de carcaças, além do tratamento veterinário e necrópsia dos animais. Os resultados são enviados regularmente ao IBAMA por meio de relatórios periódicos, mas a parte de pesquisa não é de responsabilidade do projeto, segundo a Petrobras. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente mostra como estão os preparativos para o Carnaval de Vitória, que acontece no final de semana. Então não sai daí, Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Estamos de volta com o nosso link para todo o estado. Agora nós vamos à nossa redação com a Carol Monteiro, que tem outras notícias desta segunda-feira para a gente. Oi, Carol, muito boa noite para você. Boa noite, Adriana. 3 jovens capixabas foram presos com uma grande quantidade de drogas e armas de fogo
no Rio de Janeiro, numa operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal na madrugada de ontem. Segundo a PRF, por volta das 2 horas da manhã, Michelangelo de Mendonça Elis, de 20 anos, e Gabriele Marins, do Espírito Santo, de 19 anos, foram abordados numa blitz de rotina. O casal estava muito nervoso, o que levou a uma vistoria detalhada no interior do carro. Eles transportavam 3 pistolas, 5 carregadores, 511 munições variadas, um revólver e além de 110 tabletes de substância semelhante à maconha, 50 sacos de substância semelhante a skunk e 5 pacotes de substância semelhante ao haxixe. Logo em seguida, policiais da Desarme conseguiram prender em flagrante Plínio Maurício Barbosa Montemor, de 22 anos, que estava aguardando a entrega das drogas e das armas no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. Os presos e o material foram levados para a sede da Desarme. Os 3 foram autuados por organização criminosa, tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de armas e munições de uso restrito. Bom, e o ex-presidente da Desportiva Ferroviária, Ednei José da Costa, e outras 7 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal no Espírito Santo por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Ednei e mais 6 denunciados foram presos no dia 6 de dezembro do ano passado com 253 quilos de cocaína dentro de um container com carga de milho em um galpão em Vila Velha, que seria enviado para Portugal. Entre os denunciados também está Hélio Rodrigues, que recentemente foi condenado pela Justiça Federal em primeira instância por participação no caso do helicóptero apreendido com 445 quilos de cocaína em 2013 numa fazenda aqui no Espírito Santo. De acordo com as investigações, os denunciados receberam, guardaram e mantiveram em depósito os 253 quilos de cocaína que foram inseridos em um container carregado com milho, com a violação do lacre e substituição por um falsificado, com o propósito de transportá-lo e exportá-lo para Portugal por via marítima, sem autorização legal. Além da condenação dos denunciados por tráfico internacional de drogas, o Ministério Público Federal quer que eles sejam condenados por associação para o tráfico e que todos os bens apreendidos sejam confiscados. E uma notícia triste: vários cães foram encontrados desnutridos, sem pelos e machucados no último sábado dentro de uma casa que fica no bairro Planalto Serrano, na Serra. Ao todo, 27 animais foram resgatados e encaminhados para o Centro de Reabilitação da Sociedade Protetora dos Animais, que fica na Barra do Jucu, em Vila Velha. O abrigo informou que são 15 machos e 12 fêmeas. Um deles foi resgatado com fratura exposta. Bom, e uma cena um pouco diferente impressionou moradores de Vila Velha neste domingo. 8 carretas com cargas superdimensionadas foram transportadas de Vila Velha para a cidade de Serra do Salitre, município localizado na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Um percurso de mais de 900 quilômetros. As cargas transportadas são parte de uma fábrica de fertilizantes espanholas desativada, compradas pela empresa Galvani Engenharia para serem montadas em Serra do Salitre. Os conjuntos são dotados de veículos especiais, cada um transportando cerca de 70 toneladas de peso total, com 5,8 metros de largura e 6,4 metros de altura. Os transportes de cargas com dimensões ou peso acima do previsto no Código de Trânsito exige serviço especializado de batedor, além de autorização dos órgãos de trânsito, como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo e também da Guarda Municipal de Vila Velha. A autorização considera o dia, o horário e o local para permitir a programação da viagem, com o objetivo de minimizar o transtorno no trânsito e os riscos de acidente. Adriana. Obrigada, Carol. Bom, o Carnaval de Vitória já acontece no próximo final de semana e as escolas trabalham em ritmo acelerado para brilhar no Sambão do Povo. O Vitor Zucolotti visitou alguns barracões e conta pra gente como estão os últimos preparativos. O trabalho não para nos barracões, nas escolas de samba de Vitória. Tá chegando a hora e mesmo assim,
Ainda dá tempo de colar as folhas no bambu, passar a cola para dar o acabamento final e até mesmo dar os últimos retoques nos carros. Tudo para fazer bonito no Sambão do Povo. A Mocidade Unida da Glória, que no ano passado ficou em segundo lugar, esse ano aposta no enredo Entre Confetes e Serpentinas, uma paixão sem igual. Olhares que se cruzam, bocas que se beijam, amores no carnaval. Vem trazer o amor, a paixão, a sedução, né? A traição, justamente englobados nos triângulos amorosos, que a gente conta a história desde Veneza, né, até o paraíso de Adão e Eva. A escola vem dividida em 5 setores, né? São 4 alegorias, um tripé, um total de 1.800 componentes. Não dá pra gente mostrar tudo, até porque tem algumas surpresas na avenida. E quem me adiantou um pouquinho dos elementos que prometem surpreender o público no Sambão foi o carnavalesco. A comissão de frente ela traz uma mutação, né, bem bacana. Eu tenho uma surpresa no setor que traz a bateria também. A rainha, inclusive, é uma grande surpresa, né? E as alegorias, eu estou com 3 alegorias coreografadas. Em 2017, a Independente de Boa Vista foi a grande campeã do Carnaval Capixaba. E para repetir o feito este ano, eles homenageiam Nelson Mandela. Com o enredo Sou Boa Vista, Sou Madiba, o canto da igualdade que ecoa no centenário de Mandela, a escola está à vontade para falar da África, em especial sobre Nelson Mandela. A gente está usando muito cores da bandeira da África do Sul, né? Então, muita juta, muito material diferente. Já homenageamos a África do Sul há uns anos atrás, né? Inclusive tem um trecho do samba que fala sobre Mandela, mas esse ano é específico. É uma harmonia, porque é uma pessoa que foi um ícone, né, pra gente. Então, a gente está fazendo isso com tudo, muita garra, muito amor, que é o que o povo precisa, né? As fantasias da Independente de Boa Vista estão praticamente todas vendidas, mas se correr, ainda dá tempo de garantir a sua. Tem uma ala só que ainda dá para, se eu correr, dá para comprar? Isso, 40% dela ainda tem para vender. Então, esse ano tá tudo saindo direitinho. Vamos ver, né? Quem sabe a gente vai ser campeão. O Sambão do Povo já está preparado para receber a multidão que deve lotar as arquibancadas e também os camarotes para conferir os desfiles das escolas de samba de Vitória. E agora a gente confere a programação. Na sexta-feira, o grupo de acesso desfila. Na ordem, a Tradição Serrana é a primeira, seguida da Barreiros e da Rosas de Ouro. Na sequência, é a vez da Imperatriz do Forte, São Torquato, Chega Mais e, por último, Chegou o que Faltava. No sábado, o grupo especial agita o Sambão do Povo com a Andaraí, Novo Império e Unidos da Piedade. Em seguida, é a vez da Boa Vista, da Mocidade Unida da Glória, a Pega no Samba e, para finalizar, Unidos de Jucutuquara. O Link Espírito Santo vai agora para mais um rápido intervalo e na volta tem as notícias do nosso portal RC. Então não sai daí. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. De volta com o nosso link, agora nós vamos saber da Emanuela Teixeira, que é notícia hoje no nosso portal RCim. Oi, Manu, boa noite para você. Boa noite, Adriana. O Hospital Infantil de Vila Velha iniciou hoje uma campanha para aumentar o estoque do banco de leite materno. As doações caíram nos últimos meses. Para se ter uma noção do quanto o estoque está baixo, hoje só restam 14 litros para alimentar os 22 bebês prematuros que estão internados na unidade de terapia intensiva neonatal. A coordenadora do banco, doutora Rosa Alves Rodrigues, disse que o ideal seria receber a doação de 10 litros de leite todos os dias. As mães que estão em fase de amamentação podem contribuir entrando em contato com o hospital pelo telefone 3131-3151, que uma equipe técnica vai até a residência e faz o recolhimento. Agora, olha só essas imagens. Um tubarão branco foi encontrado na praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares, neste final de semana. Pescadores que estavam no local disseram que o animal estava muito debilitado e pesava quase 400 quilos.
O Instituto Estadual de Meio Ambiente informou que o aparecimento de tubarões não é comum no litoral capixaba e quem presenciar um caso como esse pode ligar para o IEMA no número 3636-2500 para que técnicos ambientais façam o devido acompanhamento. Bem, esses são os destaques do portal R5. Essas e outras notícias você confere lá no nosso portal. Adriana. Estão abertas as inscrições para o Familab, o concurso de comunicação científica internacional que busca aproximar os cientistas do público e desenvolver habilidades de comunicação. Esse é o assunto da entrevista exclusiva com a Carol Monteiro. Oi, Carol, boa noite para você. Olá, hoje a nossa entrevista exclusiva recebe o diretor técnico científico e de inovação, Rodrigo Ribeiro. Rodrigo, muito boa noite, seja bem-vindo ao Link Espírito Santo. Bom, o Rodrigo que vai falar para a gente um pouquinho do Familab. Rodrigo, para a gente começar a conversa, o que seria o Familab? Boa noite, Carol. O Familab é uma iniciativa que é promovida pelo Conselho Britânico em 32 países para promover a divulgação científica. Ou seja, pegar aquelas informações que são geradas no dia a dia da pesquisa científica e tecnológica e transformar numa linguagem ultra simples que qualquer pessoa possa entender. Bom, nada mais é do que falar o difícil, tentar falar no simples, né? Exatamente. Às vezes a pessoa pode imaginar, porque a linguagem da ciência é uma linguagem tão complexa que só as pessoas que fazem ciência vão entender. O Familab ele vem justamente para desmistificar isso, transforma o resultado, às vezes, numa linguagem técnica extremamente densa, de uma forma extremamente simples, que qualquer pessoa compreenda. Certo. E para que público é voltado o Familab e como que funciona esse concurso que é pelo Brasil inteiro, né? Sim. Na verdade, quem pode concorrer? Estudantes de mestrado e doutorado e pós-doutorandos, né? Aqueles que fizeram doutorado e agora estão num outro estágio, né? Que é um outro estágio de... Não é uma titulação, mas é uma formação. Que estejam com bolsas da FAPES, isso é importante dizer. Perfeito. Que tenham vigência até o segundo semestre desse ano ou o ano que vem. Então é importante que a bolsa esteja ativa e que eles também estejam ainda bolsistas nossos no segundo semestre. Dentro do projeto, ainda dentro do projeto. Dentro do projeto. Bom, em 2017 o Espírito Santo teve um resultado surpreendente também, a gente teve uma quase campeã, vamos dizer assim, né? O Familab ele começou em 2005. No Brasil é o terceiro ano que o Familab ocorre. No Espírito Santo é o nosso segundo ano. No nosso ano de estreia, nós tivemos uma surpresa que foi maravilhosa, porque uma das candidatas, capixabas, chegou em segundo lugar na competição. A competição que elegeu o finalista brasileiro. Como é que funciona? Como é que é o pré-requisito? Na verdade, começa com a submissão de um vídeo de 6 minutos, 3 minutos em português, 3 minutos em inglês, portanto o candidato tem que ter fluência na língua portuguesa e na língua inglesa, onde ele conta, de uma forma bem simples, o que ele faz, a importância do que ele faz e por que isso é importante para a população de uma forma geral. Esse vídeo, então, ele é analisado por um comitê e são selecionados finalistas em cada estado que esteja participando. Nem todos os estados estão participando, mas alguns estados no Brasil, um número bem considerável, participa dessa iniciativa. Bom, são 30 finalistas brasileiros, tá? Não vou dizer finalistas, mas 30 selecionados. Perfeito. Que vão para o Rio de Janeiro. A FAPES vai estar custeando as despesas com passagem e diárias desses dois finalistas, para que eles possam ir para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eles vão passar por um estágio de treinamento aí com especialistas na área de comunicação científica, de postura, linguagem corporal, para poder realmente auxiliá-los na venda, né, da informação. A informação, então, ela tem que ser transformada daquele cenário complexo para uma linguagem tranquila, simples e que consiga atingir todo mundo. Bom, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a semifinal. Desses 30, 10 vão ser selecionados. Esses 10 finalistas, agora sim finalistas ou semifinalistas, vão fazer então uma apresentação ao vivo, que é muito mais difícil, né? Porque agora não é simplesmente... Aí depende também até do nervosismo. Exatamente. Né? Um dos problemas que a nossa candidata teve foi que ela ficou um pouquinho nervosa. Poxa, mas também qualquer um de nós ficaria, com certeza. Né? Você está sentado apresentando o seu trabalho na frente de um painel de jurados compostos por cientistas, jornalistas especializados em jornalismo científico. E aí, um finalista é selecionado. Existe um voto do júri e também um componente que é o voto popular. A nossa candidata no ano passado ficou em primeiro lugar no voto popular.
Mas por quase. Por quase. Mas foi muito bom. Isso faz com que a FAPES entenda que é importante a gente realmente participar dessa iniciativa, estimular os nossos alunos a mostrar o trabalho que está sendo desenvolvido por eles. E quem sabe, esse ano a gente possa ter mais uma finalista. Tomara. Ou quem sabe até Agora, mesmo Rodrigo, quais são as áreas de atuação nossa. do FamiLab também? São alunos de mestrado, doutorado ou pós-doutorado na área de saúde, ciências exatas, tecnologias e engenharias. Bom, e todos eles competem entre eles mesmo ou são setorizados? Não, é todo mundo competindo entre eles, independente não existe, na verdade, da área. Não existe uma competição por resultado, o resultado da saúde versus da engenharia. Perfeito. O que está sendo avaliado é a capacidade de comunicação do candidato. É como ele transforma aquele resultado dele de uma forma que qualquer pessoa entenda. Exato. E o objetivo de vocês é que realmente seja um produto material, uma pesquisa que seja acessível desde uma criança que esteja assistindo ou vendo aquilo, até quem realmente entende do assunto, quem é realmente um cientista, né? Com certeza. Quando um cientista conversa com o outro, a comunicação é facilitada porque a linguagem técnica é a mesma. Mas quando um cientista, às vezes, tenta passar a informação para uma pessoa que é leiga, às vezes fica difícil exatamente pelas barreiras da linguagem. Perfeito. Então, a ideia... E querendo ou não, todo o trabalho científico, você, entre aspas, supõe que ele já vem com uma linguagem um pouco mais nobre, mais carregada de informações, que às vezes quem é leigo não vai entender e acaba dispensando até de acompanhar um trabalho desse, né? Com certeza. E um dos objetivos do FamiLab é realmente popularizar a ciência. Se você faz com que qualquer pessoa possa entender a importância, a relevância de um trabalho, você está popularizando a ciência. Claro. E quem sabe, com isso, você não atrai mais pessoas para desenvolverem as suas carreiras. Bom, as inscrições já estão abertas e vão até quando? Vão até dia 28 de fevereiro. As instruções são encontradas no site da FAPES, www.fapes.as.gov.br, notícias, FamiLab, e ali tem todas as instruções e um link que leva para a página do FamiLab, onde deve ser feita a submissão do vídeo. Perfeito, então. Bom, a gente vai torcer muito pelos produtos capixabas, pelos cientistas capixabas que vão lá, e a gente te aguarda aqui depois para contar como é que foi esse resultado. Espero trazer boas notícias. Tomara! 2017 foi bom. Foi muito 2018 com certeza vai ser também. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada. Eu te agradeço. Muito Boa obrigado. Noite. A gente fica por aqui então, a gente volta no estúdio. Boa noite. Obrigada, Carol. A gente vai para mais um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do estado. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. De volta com o link, agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta segunda-feira. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. Vamos falar hoje de saúde. Você quer ter uma vida mais saudável durante este ano? Então saiba que fica ainda mais fácil adotando alguns hábitos no dia a dia. Quais são esses hábitos? Você confere agora numa entrevista com a nutricionista Iessa Comério. Eu estou aqui com a nutricionista Iessa Comério, que vai dar para a gente algumas dicas de como manter uma alimentação saudável ao longo de todo o ano. Iessa, qual que seria o primeiro passo? Como você mesma falou, ao longo de um ano inteiro é um período mais longo. Então, por isso é muito importante ter um planejamento para isso. Ter um planejamento, estratégias e a meta. O que seria essa meta? É quando você começa a colocar datas para aquilo que você tem uma vontade. Um desejo, uma vontade é uma meta sem data. Então, primeiro você pensar o seguinte, o que eu quero e não aquilo que eu não quero. Eu quero isso, então eu vou colocar uma data com prazo determinado para que em cima disso eu possa me organizar para sim ter estratégias e complementar um planejamento. Então me fala um pouco dessas estratégias. Eu percebo em consultório que as pessoas às vezes querem alguns objetivos, mas elas não se programam para como eu vou alcançar esses objetivos. É como se você fosse fazer uma viagem
onde você sabe onde você quer ir, mas você não decidiu se você vai de avião, se você vai de carro, se você vai ter que fazer paradas. É você definir como você quer chegar lá. Então, vamos supor, eu quero emagrecer 10 quilos em 6 meses. Totalmente possível, mas qual vai ser a estratégia que você vai adotar? Vai fazer atividade física ao ar livre? Vai ser em academia? Você vai fazer marmitinhas? Você vai comer fora de casa? E muito importante, quando você for criar estratégias, é você ter um plano B, C, D, E, se possível até o Z. Porque às vezes, ou na maioria das vezes, com essa correria, mudança nas rotinas, aquilo que a gente planeja não sai exatamente aquilo, da forma como acontece. Então, ter alternativas já antecipando a esses desafios facilita muito a nossa vida. E você costuma usar um termo, né, futuro irresistível. O que seria isso? Futuro irresistível é aquilo que você quer. Quando a pessoa vai traçar uma meta, seja ela na área de saúde, alimentação, ou em outras áreas, trabalho, finanças, é muito importante que a sua meta esteja ligado a uma imagem, a algo visual daquilo que você quer. Vamos supor, você vai para a academia, acordou lá às 5h15 da manhã, no horário de verão, com aquele sono. Se você for ficar pensando no sono, na preguiça, na academia, na barulheira, não dá vontade de levantar da cama, mas quando você cria uma imagem daquilo que você quer alcançar, aquele seu futuro irresistível, coloca essa imagem impressa ou no seu celular e mantenha os seus olhos naquilo que você quer, é outra motivação. Você está indo porque você quer alcançar aquilo. Aí, geralmente, em consultório e tal, eu sugiro que a pessoa, quando ela vai criar a meta dela, que ela escolha ou uma imagem que ela tenha dela mesma no passado, uma foto antiga, ou não, pegue isso na internet de algum famoso, alguém conhecido que ela admira aquele resultado e coloque ali escrito as vantagens que ela vai ter se alcançar aquele futuro irresistível. Para que na hora que você tiver uma dúvida, eu como ou não como? Eu vou treinar ou não vou? Você acessa seu futuro irresistível e aquilo te impulsiona para frente. E na hora de montar uma reeducação alimentar, vamos dizer assim, na hora de escolher os alimentos, como fazer? Da forma mais simples possível. E dessa forma eu também gosto de um termo chamado Kaizen. Kaizen é um princípio japonês que fala hoje melhor do que ontem. Muitas vezes não precisa de comprar um suplemento, um alimento carérrimo, uma coisa muito difícil, fora da época para você ter um resultado positivo. Só que você precisa fazer melhor do que ontem. Então, se até ontem, você consumia, de repente, um X total no domingo e você está percebendo que isso não está te fazendo tão bem, de repente você poderia evoluir para um próximo domingo para um sanduíche mais simples. Talvez no outro domingo você já se prepara antes e faz ou compra um bife de hambúrguer caseiro de carne mesmo, alto, com bastante sabor, tempero. E você faz ali o seu bife com o ovo, a alface, já sem o pão. Então você vai fazendo o quê? Você vai melhorando em relação a ontem, porque quando você pisca, você já está lá. Isso facilita o quê? Você vai fazer aquilo que você dá com aquilo que você tem, porém melhor do que ontem. E também priorizar os alimentos que a pessoa gosta de comer, né? Não adianta forçar. Exatamente. Como você falou, quando a gente pensa em um prazo maior, eu tenho que pensar o seguinte, será que isso que eu estou me propondo é algo que eu vou manter para a minha vida? Então, como que eu vou fazer um planejamento alimentar com abacate e a pessoa detesta abacate? Eu tenho que flexibilizar dentro daquilo que o paladar dela adequa ou ir fazendo esse processo de melhor do que ontem até que ela aprecie o sabor daquilo que favorece a ela. Mas quanto mais simples, melhor. E priorizar os alimentos naturais também? Naturais da época, e hoje nós falamos muito um termo chamado comida de verdade. Comida de verdade é aquele alimento que não tem embalagem. Seria o quê? Carnes, ovos. A embalagem que tem ali é mais para transporte do que por um processamento do produto. Os próprios vegetais, por isso que nós acabamos indo mais à feira do que ao supermercado. Esses alimentos mais voltados para a culinária fit, eles entram para variar numa sequência, igual você vai ficar um ano inteiro só comendo também carne e vegetais? Não, você tem como variar isso, só que dentro de alimentos mais saudáveis e deixar os extras para extras.
Quando você na sua casa faz o simples, faz o básico, além de ser prático, isso te permite, quando vai a uma festa, a um evento, sim, fazer algumas quebras conscientes, programadas e que valem a pena. Porque eu vejo às vezes a pessoa querendo, vamos falar assim, quebrar a dieta com coisas que nem são tão gostosas. Eu acho que se for para quebrar tem que ser alguma coisa assim que vale a pena, que tem que ser gostoso, de preferência um ambiente social, porque ali você também está desfrutando de um outro prazer, que não é só a alimentação, mas é o convívio com as outras pessoas. Ok, é só seguir então aí essas dicas para manter uma vida saudável ao longo de todo o ano. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. De imediato vamos ao município de Linhares. Olha, um tubarão foi capturado na praia de Pontal do Ipiranga, litoral aqui de Linhares, na tarde desta segunda-feira. O animal, medindo cerca de 2 metros de comprimento, estava a pelo menos 500 metros da praia e, segundo testemunhas, acabou sendo morto por pescadores. Ainda não se sabe se ele oferecia algum tipo de risco a banhistas. Uma equipe da Polícia Ambiental foi chamada e foi até o balneário para acompanhar a situação. Nós tentamos contato com a Polícia Militar Ambiental, mas ainda não obtivemos retorno. Vamos também agora a um giro pela região com as principais informações do nosso repórter Oséias Farias. Lucas dos Santos Horácio, de 17 anos, foi assassinado com vários tiros na chamada região do Cavaco, bairro Aviso. A perícia constatou que Lucas foi atingido nas costas, peito e perna direita, vindo a falecer no local. Além de Lucas, outros 2 jovens, um de 23 e outro de 26 anos, foram agredidos. De acordo com a Polícia Militar, os atiradores invadiram a casa onde vítima e amigos estavam. Momento em que começaram as agressões, e Lucas foi atingido por tiros. Ainda não há informações de prisões. A PM também registrou tentativa de homicídio em Bananal do Sul neste final de semana. Após uma discussão de bar, um homem ateou fogo utilizando gasolina no corpo de um jovem cuja idade não foi revelada e que deu entrada no hospital HGL. De acordo com um familiar do jovem, ele teve queimaduras em várias partes do corpo. O caso está na 16ª Delegacia Regional. Um menor de 17 anos foi flagrado na noite deste domingo tentando arrombar uma loja de colchões que fica na rua Capitão José Maria, centro de Linhares. A ação aconteceu durante patrulhamento preventivo na região e, no momento da apreensão, os policiais militares encontraram com o menor uma chave de fenda. Ele foi conduzido para a sede da 16ª Delegacia Regional de Linhares, no bairro Três Barras, para prestar esclarecimentos às autoridades policiais. Nenhum outro objeto foi levado da loja. O jovem foi flagrado nas câmeras de vídeo monitoramento que vigiam a cidade de Linhares. Saindo do setor de polícia, oportunidades de emprego para quem quer trabalhar com carteira assinada e chances para pessoas com deficiência física. São 3 vagas para o cargo de assistente administrativo. Ao todo, 32 vagas para quem busca colocação no mercado de trabalho. Há chances também para todos os níveis de escolaridade, como agente de microcrédito, ajudante de vaqueiro, analista de marketing, coordenador administrativo, secretária, serralheiro e garçom. Para não perder nenhuma chance, quem está à procura de emprego deve realizar junto ao órgão um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Para isso, é necessário apresentar carteira de trabalho, RG, CPF e comprovante de residência. Com o cadastro, a agência seleciona os candidatos que atendem aos requisitos pré-determinados pela empresa. O Cine de Linhares funciona na Avenida Governador Lindenberg, no centro, de 8 às 13, de segunda a sexta. O telefone para contato é 3371-3476. Bom, a gente recebe aqui nos estúdios da Record News aqui em Linhares a diretora da Vigilância Sanitária aqui do município, a Gabriela Marchiori, porque a Vigilância Sanitária está com ação, sobretudo nas praias aqui do município, orientando com relação aos alimentos, né? Nesse período de temperaturas mais altas, os alimentos costumam estragar um pouco mais rapidamente. Tudo bem, Gabriela? Tudo bom, Cláudio. O cuidado que o consumidor tem que ter na hora de comprar certos produtos, sobretudo ali de ambulantes nas praias, né? Sim, com certeza. Principalmente essa época, né, do verão. Com essas altas temperaturas, o consumidor ele tem que estar sempre ligado como que está chegando esse alimento para ele, né? Que alimento, Gabriela, nessa época é mais perigoso? O que seria o ideal o consumidor não
não consumi-los, né, durante esse período, nas praias principalmente? Um dos considerados mais perigosos é o camarão, porque ele é um fruto do mar e na alta temperatura, se o vendedor não estiver acondicionando de uma forma legal, ele pode causar, né, um risco de infecção. Camarão, né? E a melhor forma de consumir o camarão é ele sendo frito e consumi-lo logo. Na hora, preparou, já consumiu. Né? Essa é a melhor forma. Aqueles salgadinhos, coxinhas, pastéis também oferecem risco? Também, né? Porque os ingredientes, eles são perecíveis, então o próprio ambulante, ele precisa ter todo um cuidado quando ele vai preparar esse alimento e acondicionar de uma forma que consiga manter a temperatura ideal para ele fornecer aquilo para o consumidor. E que riscos pode ter, de repente, a pessoa consumir um alimento desse que já estiver estragando, né? Um alimento perecível. Um dos principais seria a infecção intestinal, né? Que rapidamente a pessoa desidrata, então ela deve sim procurar um hospital próximo a um posto de saúde para poder estar repondo, poder estar diagnosticando se teve de fato uma infecção decorrente do alimento e estar tratando. O grande olho mesmo é do consumidor em observar, né, a qualidade do que está se consumindo, né, eu imagino. Sim, o melhor fiscal, né? Seria o consumidor e ele acaba contribuindo muito para o trabalho da vigilância. Então, ele percebendo que tem algo não muito legal, até mesmo num restaurante, numa lanchonete, ele pode estar entrando em contato com a vigilância sanitária que a gente vai até o local. Com relação às crianças, principalmente, o ideal é sempre optar por alimentos naturais, frescos ali? Sim, exatamente, principalmente nessa época, né, que o alimento natural ele vai trazer maior conforto para a mãe poder estar fornecendo ele para a criança. Gente, porque com esse tempo aí, né, com as praias lotadas e as temperaturas acima dos 40 graus, a desidratação e as infecções podem surgir a qualquer momento. Sim, né? Com certeza. Todo momento. Eu agradeço a Gabriela Marchiori, que é a diretora de Vigilância Sanitária do município de Linhares, a vigilância de olho aí na questão da venda e manipulação dos produtos que são mais vendidos, né, mais consumidos nas praias aqui do município de Linhares. Gabriela, obrigado pela presença. Eu que agradeço. De Linhares, a gente segue agora para São Mateus com outros destaques da região. Olá, amigos do Link, boa noite a todos. Já falamos aqui em matérias feitas pela nossa equipe de reportagem dos vários acidentes registrados em pontes no acesso a Guriri aqui em São Mateus. E aconteceu de novo. O registro foi feito na madrugada desta segunda, dia 29 de janeiro, na ponte sobre o rio Mariricu. O motorista deste veículo perdeu o controle ao entrar na ponte, bateu na proteção, atingiu o poste e só parou virado no meio da rodovia, causando uma grande lentidão no trânsito. Pedaços do carro ficaram espalhados na lateral da pista. Nesta época do ano, o fluxo de veículos aumenta consideravelmente no acesso ao balneário de Guriri. E segundo as informações, no acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira, a alta velocidade, aliado com o desnível da pista, podem ter colaborado. O que pôde ter sido visto no local, o veículo estava em direção Guriri-São Mateus e, devido àquele aclive, né, uma lombada que tem na cabeceira da ponte, juntamente com uma devida... Vou repetindo, uma devida alta velocidade, o condutor perdeu o controle do veículo e foi se chocar com um guarda-reio do outro lado da ponte, né? O condutor de 37 anos, morador de Jaguaré, seguia no sentido Guriri para o centro de São Mateus. Ele foi encaminhado ao hospital e não apresentava sinais de embriaguez. Segundo informação dos policiais que estiveram no local, o condutor não apresentava sintomas de embriaguez alcoólica e foi conduzido para o hospital com ferimentos leves. Outros acidentes já foram vistos no local, como este, ocorrido em 2015. Este caminhão quase caiu no rio após ser atingido pelo Uno. As marcas ainda estão na ponte. O serviço de reparo já acontecia desde a semana passada, devido a esses outros casos. E a prioridade para terminar a obra é grande, já que o carnaval está chegando. Nós estamos marcando, de repente, para uns 5 a 6 dias, mais ou menos, para terminar esse serviço. Mas até antes, né? Porque nós estamos com essa turma mesmo para terminar logo, para poder parar, acabar esse problema aí também. Nós estamos fazendo mesmo para poder não acontecer esse tipo de coisa aí, entendeu? E graças a Deus que aconteceu, que ele pegou aí mais aqui nesse lugar, como vocês estão vendo aí, e passou no poste aí também, que livrou de muitas coisas, né? O trecho de acesso a Guriri tem 12 quilômetros do centro mateense.
parte da rodovia é duplicada, mas os chamados gargalos causam engarrafamentos. A dica é ter paciência. Devido aos turistas, né, o fluxo de turista muito grande e esses gargalos que existem, já visto que algumas partes da pista foram duplicadas, porém algumas partes não. Aí quando chega uma parte dessa que não está duplicada ainda, aí acontece esses gargalos aí, o motorista deve ou sair antes um pouquinho ou deixar para sair mais tarde. E essa dica aí não vale apenas para São Mateus, vale para todos que vão pegar estrada. O veículo foi retirado no final da manhã de hoje. A polícia, devido ao verão, faz uma fiscalização mais intensa no trânsito desde o final de dezembro. Olá, boa noite. Milho para silagem e pastagens de boa qualidade. Esse é o experimento que está sendo realizado no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, aqui no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, agricultores da região que participarão de uma feira de agronegócios. Os canteiros já estão prontos, as mudas de milho para silagem já estão crescendo e bem mais rápido que as mudas tradicionais. O experimento está sendo realizado com terra de barranco para mostrar os resultados na plantação utilizando fertilizante organomineral. Olhando assim, dá para notar a diferença na coloração do solo. Aqui nós fizemos um experimento aqui com uma área demonstrativa, aqui em Cachoeiro, com milho voltado para a silagem, né? Aqui nós usamos fertilizantes organominerais, a base dele é esterco de ave de postura, então uma parte dele, a base dele é orgânica e a outra parte é mineral. A utilização do fertilizante organomineral promove o enraizamento inicial e também auxilia na liberação dos nutrientes da planta, contribuindo para elevar a produtividade. Devido à matéria orgânica, né, que a gente tem aqui nesses canteiros, a base do fertilizante e do condicionador de solo, né, então a gente tem esse desenvolvimento superior, então. Outro experimento é no desenvolvimento das pastagens com o uso de fertilizantes. O canteiro é preparado e dividido em 3 partes para que a diferença na qualidade e desenvolvimento do capim possam ser notados assim que brotar. Quando se trata a pastagem como cultura, tem-se pastos com melhor qualidade na formação, pastagem com melhor velocidade de crescimento e, sobretudo, áreas que comportam maior quantidade de animais, uma eficiência de uso do solo melhor, e onde o pecuarista usa 1 ou 2 reses, ele vai poder usar 3, 4, 5 e hoje nos sistemas intensivos, que é uma realidade, até 10 cabeças, 10 vacas por hectare nos sistemas, principalmente para a produção de leite. A produção de leite tem altos custos na produção de volumoso, que junto com os concentrados para a alimentação do animal, representam cerca de 90% dos custos de produção. E a ideia é justamente essa, economia na alimentação do animal, agregando qualidade dos produtos e seus derivados. A produção de capim, quando ela é a pasto, ela acaba sendo mais barata para o produtor rural, porque a vaca ela vai até o pasto colher o capim. Agora, quando eu tenho que produzir o milho, colher e colocar no coxo para a vaca comer, isso acaba tendo um custo mais elevado. E aqui a gente vai demonstrar para o produtor rural tecnologias que vão permitir ele diminuir os custos com a produção de milho e de sorgo, e uma tecnologia de capim, no caso, uma variedade de alta produção que também pode ser irrigada, adubada e que vai ter uma certa diminuição de custos para ele também. Bom, lembrando que esse experimento aí já é em preparação para Expo Sul, que será realizado no mês de abril, aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Nós vamos mudar de assunto, vamos falar agora da volta às aulas. Voltando às aulas agora, os pais precisam ficar atentos na hora de alugarem aí os serviços das vans escolares. Mas para estar falando com a gente sobre esse assunto, eu recebo o Marcos Cesário, que é coordenador do PROCON de Cachoeiro de Itapemirim. Marcos, seja muito bem-vindo ao Link Espírito Santo. Agora, conta para os nossos telespectadores, é preciso atenção na hora de contratar esses serviços e quais esses serviços competem ao PROCON para resolver se tiver algum tipo de problema. Correto, Samuel, muito obrigado, eu que agradeço aqui estar presente aqui com vocês. Mas é importante realmente os pais verificarem, principalmente a questão do contrato, né? Tudo que foi contratado com a empresa, que ele realmente essas disposições estejam no contrato, formalizado mesmo. É importante porque ao longo do ano esse serviço ele vai ser desenvolvido e havendo algum problema, estando no papel, estando formalizado,
você de certa forma aí evita algum transtorno, evita algum problema. Mais importante que isso também é procurar saber, né, de onde vem essa van escolar, se realmente ela está regularizada de acordo com os problemas, para que os pais possam fazer essa reclamação, não é verdade? Sem dúvidas. Importante também são os pais também verificar junto ao site da Receita Federal se essa empresa ela está legalizada, se ela está ativa, verificar também com outras pessoas que já contrataram esse serviço também, se o motorista, se ele tem uma procedência, verificar como é que é trabalhado essa criança, né? Se a entrega, o retorno, observar, porque na realidade nós estamos falando de vida e vida de um filho. Então é muito importante que todas essas etapas realmente elas sejam vistas. Vamos ficar realmente de olho nesse contrato. E com relação a essas crianças, por exemplo, eu tenho um filho, meu filho estuda durante todo o ano, eu faço um contrato com essa empresa, chega no final do ano, no veículo, suponhamos que apenas o meu filho fique de recuperação. É de obrigação dessa empresa continuar fazendo a condução somente desse aluno? Sem dúvidas, sem dúvidas. Se tiver no contrato, por isso que a gente fala que é importante observar o contrato. Se tiver no contrato, realmente a empresa tem que entregar o serviço até o término. Uma outra situação também que é importante verificar também é que nem toda criança ficou realmente de recuperação. E se o valor ele está para todas as crianças, vale aí também os pais conversar com a empresa contratada, correto? Para verificar se pode haver aí um desconto aí, já que o meu filho, vamos assim dizer, não ficou de recuperação. Bom, então os pais aí que estão nos assistindo no momento, é bom ter muita atenção na hora de contratação da van escolar. Qualquer tipo de problema, procurar o PROCON, como é que faz, telefone, site? Sem dúvidas, nosso site é o www.cachoeiro.es.gov.br. O nosso telefone é 3155-5262. Nós estamos realmente à disposição de todo consumidor que tiver qualquer tipo de problema, qualquer situação. Marcos Cesário, coordenador do PROCON aqui de Cachoeiro de Itapemirim, marcando presença do Link Espírito Santo. Muito obrigado pelos esclarecimentos e o Link Espírito Santo está sempre aqui pronto a levar informação para o telespectador. Ouviu, Marcos? Muito obrigado. Nós aqui agradecemos e sempre à disposição. Igualmente, de Cachoeiro de Itapemirim, voltamos à Vitória. Bom, assim a gente encerra o nosso link de hoje. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Te espero, hein? Record News, informação para você crescer.